Bom, gente, né, vamos ter aqui nossa segunda aula de previdenciário para o curso de auditor fiscal do trabalho. Né? Hoje, com a nossa, demos um jeito aqui de colocar a nossa camisa aqui do curso por cima do terno. Né? Bom, na nossa primeira aula, a gente seguindo a análise da Lei 8213, como eu já falei para vocês, né, muitos não têm formação jurídica, a gente está tentando ser o mais simples possível dentro da análise da Lei 8213, que é a única norma previdenciária que consta no programa da legislação para a Seguridade Social. E nós fechamos a aula passada estudando os dependentes dos segurados do regime geral de previdência social, né? Aqueles dependentes que estão previstos no artigo 16 da nossa Lei 8213. E nesse momento, vamos estudar um importante instituto dentro da nossa Lei de Benefícios, que chama período de graça. Esse nome é dado, inclusive, pela doutrina, não tem previsão legal. Como eu já disse a vocês, no Brasil, a Previdência Social ela é contributiva. Apenas serão segurados, quer obrigatórios, quer facultativos, do regime geral, aquelas pessoas físicas que vertam contribuições ao regime. Como eu disse para vocês na aula passada, a filiação do segurado obrigatório ocorre com o desenvolvimento de atividade laborativa remunerada, enquanto a filiação do segurado facultativo ocorrerá com o pagamento da contribuição previdenciária da respectiva competência. Então nós temos aqui o próprio segurado obrigatório, se está trabalhando, tem que contribuir, e o facultativo também, sob pena de não se filiar. Mas em razão do princípio da solidariedade, a solidariedade é imanente, é íncita à nossa previdência social, no caso aqui no regime geral. Não seria justo que as pessoas, a partir do momento que parassem de trabalhar, no caso dos segurados obrigatórios, e especificamente nos facultativos que não trabalham, deixassem de contribuir, não seria justo que essas pessoas, a partir do momento em que não mais pagassem as contribuições previdenciárias, perdessem de imediato a condição de pessoa física segurada. Já pensou? Eu estou aqui, sou segurado empregado, perco o meu emprego. Justamente a partir do momento que eu estou desempregado, mas precisando de uma proteção do Estado, eu deixo de ser segurado do regime geral. Isso não seria justo, não seria solidário. É por isso que a legislação previdenciária, ela prevê um período em que os segurados não pagam contribuições previdenciárias, mas mantêm a sua condição de segurado. E esse período é chamado pela doutrina de período de graça. Inclusive, há poucos dias atrás, saiu até uma matéria do jornal Hoje sobre o período de graça, que muitos segurados não sabem nem o que é. Então, a gente pode definir que é um período em que o segurado mantém a sua condição, mesmo sem o pagamento das contribuições previdenciárias, ok? E esse instituto, ele é previsto no artigo 15 da Lei 8213. E lá nós temos os prazos em que é mantida a condição de segurado, mesmo sem o pagamento das contribuições previdenciárias. Vamos analisar aqui o conteúdo do artigo 15 para depois nós comentarmos com bastante calma. Vamos lá? Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício previdenciário. Pessoal, se eu estou percebendo, vamos supor, um auxílio-doença, enquanto eu estiver recebendo o auxílio-doença, eu não vou perder a condição de segurado. Então, quem está recebendo o benefício, e naturalmente, quando você recebe um benefício previdenciário, você não paga a contribuição previdenciária, essa é a regra, só excepcionada no caso do salário maternidade, tá? Então, quem estiver recebendo o benefício previdenciário, manterá a sua condição de segurado, tendo em vista que não vai haver contribuição durante
a percepção desse benefício. O aposentado, por exemplo, ele mantém a condição de segurado tendo em conta que está em gozo de benefício previdenciário. Então vejam que no caso específico não há um limite máximo de tempo para a manutenção da qualidade de segurado para quem está em gozo de benefício, justamente porque não há o pagamento de contribuição previdenciária, não há essa possibilidade. Vamos agora ao inciso 2, que é a regra geral, tá? Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade laborativa remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Gente, esse inciso 2 é a grande regra geral, né? Os segurados obrigatórios são aqueles que desenvolvem a atividade laborativa remunerada. E essa é a regra, né? O segurado obrigatório, quando deixa de exercer a atividade laborativa remunerada, ele durante 12 meses manterá a sua condição de segurado, mesmo sem o pagamento das respectivas contribuições previdenciárias. Então, para o segurado obrigatório, em regra, o período de graça será de 12 meses. A pessoa deixa de pagar as contribuições previdenciárias porque não mais está trabalhando, mas nesse período, em razão do caráter solidário da nossa Previdência, ela vai manter a cobertura previdenciária e, uma vez realizada qualquer hipótese de incidência, ela terá direito às prestações previdenciárias, que são os benefícios, obrigações de pagar, assim como os serviços previdenciários, que são obrigações de fazer, tá? Mas além desse prazo de 12 meses para os segurados obrigatórios, nós temos prazos específicos que poderão ser de 12 meses ou não, né? E agora vamos analisar os outros incisos. Vamos ao inciso 3 do artigo 15. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Gente, vamos supor que a pessoa, o segurado da Previdência Social, né, ele seja segregado, por exemplo. Isso é cada vez mais raro, mas vamos supor que seja, não sei se isso ocorre atualmente, a hanseníase. Vamos supor que a pessoa tenha que se ficar afastada, ficar isolada por 2 anos, tá? Então, no caso desse segurado obrigatório da Previdência Social, tá? E pode ser também um facultativo, qualquer segurado, após 12 meses que ele saia da segregação em razão da sua enfermidade, ele terá o período de graça de 12 meses após a cessação da segregação. Então vejam que aqui é um prazo que tem um termo inicial diferenciado. É também de 12 meses, mas o termo inicial não é a partir do momento que ele deixa de trabalhar, e sim a partir do momento que ele sai da segregação compulsória em razão da doença que o acometeu e foi necessária essa internação. Ok? Vamos passar agora ao inciso 4º. Nós temos aqui, até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. Bom, quando o segurado ele é preso, né, ou tem uma detenção ou reclusão, tá? O seu período de graça, ele não começa a correr imediatamente. Nós temos aqui um termo inicial especial. Depois que a pessoa é presa, sai de lá ou para o livramento condicional, ou porque já cumpriu pena, etc., ou um habeas corpus, numa prisão cautelar, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa sai da cadeia, começa a correr o período de graça de 12 meses. É o mesmo prazo, 12 meses, mas o termo inicial é diferente. Não é a partir do momento que se para de trabalhar, é a partir do momento em que aquele preso, aquele detento ou recluso, ele sai da cadeia, né, e volta ao convívio social, ok? Vamos agora a uns prazos diferenciados. Esse prazo de 3 meses é comum cair em prova, porque é o único prazo de 3 meses que nós temos. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Pessoal, né? Aquele segurado que está nas Forças Armadas, né, que é o chamado constrito, depois que ele sai, ele tem 3 meses de cobertura previdenciária.
Então, incorporado às Forças Armadas, depois que ele sair, por 3 meses, ele terá cobertura sem um pagamento de contribuições previdenciárias. É o único prazo de 3 meses que nós temos. Bom, e por fim, o último prazo do período de graça, que é o prazo aqui do inciso 6, até 6 meses após a segregação das contribuições para o segurado facultativo. Então vejam, o segurado obrigatório tem 12 meses após deixar de trabalhar. O facultativo, como não trabalha, tem um prazo menor. O prazo dele é de 6 meses, ele terá 6 meses de cobertura previdenciária se nesse período ele não estiver fazendo o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, sintetizando, quem está em gozo de benefício mantém a condição de segurado pelo período que recebeu o benefício previdenciário. Para o segurado obrigatório, a regra, 12 meses após deixar de desenvolver atividade laborativa remunerada. Para o facultativo, nós teremos o prazo de 6 meses após também deixar de recolher as contribuições previdenciárias. E alguns casos especiais, 12 meses para o segregado, doença de segregação compulsória, 12 meses para o livramento para o preso ou recluso, e 3 meses para o segurado incorporado às Forças Armadas. Ainda dentro do nosso artigo 15, e mais uma vez a dica, é interessante acompanhar a aula, estudando, marcando a lei de vocês para este perfil de concurso público. Ainda dentro do artigo 15, os parágrafos permitem que haja uma prorrogação do período de graça para os segurados obrigatórios. Além desses 12 meses de período de graça instituído pelo artigo 15, inciso 2, aos segurados obrigatórios após eles deixarem de exercer atividade laborativa remunerada, são previstas 2 prorrogações de 12 meses em seu favor. Além desses 12 meses, os segurados obrigatórios poderão ter um acréscimo de mais 12 meses no seu período de graça, desde que eles contem com mais de 120 contribuições previdenciárias pagas ao regime geral, sem nunca ter perdido a condição de segurado. Recapitulando, além dos 12 meses de período de graça dos segurados obrigatórios, eles têm direito a 2 prorrogações. A primeira, acabei de falar, se eles tiverem mais de 120 contribuições pagas, sem nunca ter perdido a condição de segurado. E a segunda prorrogação de 12 meses também é se esse segurado, que era empregado, se ele tiver registro do seu desemprego em órgão do Ministério do Trabalho, por exemplo, está recebendo seguro-desemprego, registrou lá o desemprego. Aí ele ganha uma prorrogação de mais 12 meses. Então vejam, no caso do segurado obrigatório, o período de graça, já com as 2 prorrogações de 12 meses cada, poderá integralizar 36 meses. Basta que o segurado tenha mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido a sua condição de segurado, assim como ele tenha o seu desemprego registrado em órgão do Ministério do Trabalho, a exemplo da percepção do seguro-desemprego, que pressupõe esse registro. Tá ok? Bom, com essas considerações, nós fechamos aqui o estudo do nosso período de graça, tá? Vamos entrar aqui num tema bem comum da área de vocês, a área trabalhista, que é o acidente de trabalho, as moléstias ocupacionais e os eventos equiparados. Inclusive, na última prova, eu peguei a prova desse último ano agora, nós tivemos questões de segurados, questões de benefícios e questão também sobre os acidentes de trabalho. O tema, pessoal, vem regulado nos artigos 19 e seguintes da nossa Lei 8213. O artigo 19 caput já traz logo o conceito de acidente de trabalho, que é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 dessa lei, que são os segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse é o conceito legal do acidente de trabalho,
a doutrina vem repelindo, dizendo que esse conceito é incompleto, etc. Mas o que nós podemos aqui extrair dessa definição? Primeiro, né, que é preciso que esse evento, esse acidente, seja decorrente do exercício do trabalho prestado a uma empresa. Isso ocorre com relação aos segurados empregados e os trabalhadores avulsos. Ou então, esse acidente seja decorrente do trabalho prestado pelos segurados especiais. Vimos ontem, são os pequenos trabalhadores rurais e pescadores artesanais que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar para fim de subsistência. Então, sofreu um acidente a serviço da empresa, no caso, empregado e trabalhador avulso. Ou então, sofreu um acidente no exercício da atividade campesina ou pesqueira artesanal, no caso do segurado especial, esse evento, né, poderá se configurar como um acidente de trabalho. Mas vejam, não basta que haja o acidente a serviço da empresa ou no exercício da atividade do segurado especial. O acidente de trabalho, o conceito legal, exige que haja, né, uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que leve à morte ou redução parcial ou total, temporária ou definitiva da capacidade para o trabalho, né? Então, por exemplo, se eu me acidento a serviço de uma empresa, só que a lesão causada é tão pequena que não gera a minha... Eu corto um dedo trabalhando, corte no dedo, tudo bem. E aquela lesão me permite continuar trabalhando. Esse evento não é um acidente de trabalho, em que pese ter ocorrido um acidente a serviço da empresa. Por quê? Porque não houve perda total ou parcial, definitiva ou temporária da incapacidade laborativa minha, muito menos houve a minha morte. Então vejam, é preciso que o acidente cause incapacidade laborativa de alguma natureza ou então a morte do trabalhador. Então esse é o extrato do nosso conceito de acidente de trabalho, que consta do artigo 19 da Lei 8213. Ainda seguindo aqui no artigo 19, vamos prosseguir aqui, diz que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, e que também é contravenção penal deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Vocês sabem muito mais do que eu, inclusive junto com Seguridade Social, vem essa matéria aqui de segurança e medicina do trabalho no programa de auditor, de auditor do trabalho, auditor fiscal do trabalho. A empresa é responsável pelo cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, sob pena de cometer contravenção e ainda ser multada pela administração pública, né? Então, é bem comum, inclusive, a gente vai falar na quarta aula até da ação regressiva previdenciária proposta pelo INSS contra contra empresas em razão de acidentes de trabalho culposos que geram o pagamento dos benefícios previdenciários. E para prosseguir aqui na redação do artigo 19, o parágrafo 3º diz que é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular, enquanto o parágrafo 4º fala que o Ministério, né, do Trabalho e da Previdência, que não existe mais agora, tem Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social, fiscalizará os sindicatos e entidades representativas de classe e acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser em regulamento. Ok, gente? Essa é a interpretação do artigo 19. O artigo 19 trata do típico acidente de trabalho. Mas nós temos, além do acidente de trabalho propriamente dito, nós temos eventos que são equiparados a acidente de trabalho. E no artigo 20, nós temos algumas moléstias que são equiparadas aos acidentes de trabalho, que são as moléstias ocupacionais, que se dividem em doenças profissionais e doenças do trabalho. É um tema comum entre direito previdenciário e direito do trabalho. São essas moléstias ocupacionais que têm nexo direto com o desenvolvimento da atividade laborativa remunerada, sendo eventos equiparados aos acidentes de trabalho. Vamos aqui analisar esse tão importante artigo 20 da Lei 8213.
Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Aí eu coloquei moléstias ocupacionais. Inciso 1. A doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, doença profissional também chamada de tecnopatia, pessoal. Vejam, doença profissional é aquela doença peculiar a determinados segmentos profissionais, né? Aquele pessoal que trabalha, por exemplo, com exposição ao amianto ou asbesto, que tem a asbestose, né? Se você não tem um trabalho específico de exposição ao amianto, você não vai contrair uma doença profissional. As pessoas que trabalham em mina de carvão, que têm problemas pulmonares. Então, são doenças decorrentes do trabalho e típicas de determinados segmentos profissionais, chamadas doenças profissionais ou tecnopatias. Ok? Já o inciso 2 trata da doença do trabalho. O que diz o inciso 2? Doença do trabalho é assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação do inciso 1. A doença do trabalho também é chamada de mesopatia. A doença do trabalho, ela tem em comum com a doença profissional. O que elas têm em comum? Ambas têm ligação com o trabalho. Mas enquanto a doença profissional é típica de determinados segmentos profissionais, a doença do trabalho não é, né? Você pode ter um segmento profissional com aquela doença do trabalho e uma pessoa que não tem nada a ver com aquele trabalho também ter aquela mesma enfermidade. Qual é o exemplo que me vem à mente agora? A surdez, tecnicamente chamado de disacusia. Os trabalhadores da construção civil que trabalham expostos daquelas britadeiras, com aqueles níveis altíssimos de decibéis, podem ter uma surdez e ser enquadrada como acidente de trabalho através da doença do trabalho. Mas o fulião que abusa aqui do trio elétrico aqui da nossa capital baiana de Salvador, pode também ter surdez e não ter nada a ver com essa atividade profissional. Então, doença do trabalho, apesar de ter nexo direto com o desenvolvimento do trabalho, não é específico, não é típico de determinadas categorias profissionais, pode ocorrer genericamente na população. E essa é a diferença da doença profissional ou tecnopatia para a doença do trabalho, também chamada de mesopatia. Ambas fazem parte do gênero moléstias ocupacionais, que são eventos equiparados ao acidente de trabalho. Vamos seguir agora aqui o nosso parágrafo 1º, tá? O examinador, ele já, em determinados casos, ele já excluiu algumas enfermidades do rol das doenças ocupacionais, no caso da doença do trabalho. Vamos lá. Não são consideradas como doença do trabalho. 2 pontos. A doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto com determinado pela natureza do trabalho. Gente, nesses casos aqui, está tão claro que essas enfermidades não têm nexo com o desenvolvimento do trabalho, que o legislador, para não deixar qualquer margem de dúvida, ele se antecipou e já excluiu automaticamente. Doença degenerativa, decorre da própria estrutura ou idade da pessoa, Normalmente ela não é considerada como doença do trabalho em razão dessa exclusão. E aqui uma ressalva, existe jurisprudência que mesmo com essa exclusão clara, admite a doença degenerativa como doença do trabalho, se comprovada que ela decorre diretamente do desenvolvimento da atividade profissional. Mas a regra é, pela lei, doença degenerativa foi excluída do rol das doenças do trabalho. Da mesma forma, doenças inerentes a grupo etário, está ficando esclerosado, mal de Parkinson, etc., também foi excluída aqui
que decorre do próprio envelhecimento da pessoa e não do trabalho. Letra C é que não gera incapacidade laborativa, já falei para vocês. Qualquer evento para ser acidente de trabalho, direto ou por equiparação, pressupõe incapacidade para o trabalho, total ou parcial, definitiva ou temporária, ou, em último caso, a morte do trabalhador. E a doença endêmica, a exemplo vamos supor, da malária na região amazônica. A doença endêmica, em regra, não será considerada doença do trabalho. Agora, se for comprovado que a doença foi contraída em razão de exposição decorrente do desenvolvimento do trabalho, aí nesse caso, mesmo se tratando de uma doença endêmica, é preciso, ela será enquadrada como doença do trabalho. Vamos analisar aqui agora o parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Gente, em regra, doença do trabalho, doença profissional, são aquelas listadas no regulamento, no anexo do decreto 3048/99. Todavia, esse rol não é taxativo, conforme a autorização aqui do parágrafo 2º do nosso artigo 20 da Lei 8213. Mesmo a enfermidade não listada pelo regulamento, se ficar comprovada que ela decorre do trabalho, ela poderá ser considerada como doença ocupacional e, consequentemente, como evento equiparado a acidente de trabalho. Vamos dar um stop, daqui a pouco a gente volta com a análise do artigo 21, que são outros eventos que foram equiparados pelo legislador aos acidentes de trabalho.